Quanto maior a intranquilidade no mundo exterior, tanto maior a nossa inquietude interior. E para que nós estejamos cada vez mais de bem com a vida, é preciso que se preste atenção, um olhar mais acurado para este sofrimento, para esta intranquilidade. Entre tantas alternativas terapêuticas, a constelação familiar tem surgido como uma excelente alternativa. Para conhecer um pouquinho mais sobre esta terapia, nós recebemos aqui no De Bem com a Vida a Cami Balestro. Olá, Cami, como vai você? Eu tô de bem com a vida, sim, Cris. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Cami, explica para nós o que é constelação familiar. A constelação familiar, ela é um processo terapêutico e a gente pode atuar nos desconfortos da pessoa, que pode ser uma dor, uma ansiedade, um medo, aquela sensação de será que esse é meu lugar mesmo? Ou então, qual é o propósito da minha vida? Então, segundo Bert Hellinger, que é o pai das constelações, cada um de nós ocupa um lugar na nossa família, tendo consciência ou não. Então, às vezes é o filho ocupando o lugar do pai, o pai ocupando o lugar do filho, é uma, um tio que pode não ser visto porque teve uma falência há muito tempo e ele ficou excluído da família, abortos. Cada um de nós importa. Então, segundo Bert Hellinger, como cada um de nós importa, cada um tem o nosso lugar, nosso espaço na família. Cami, como a família pode perceber a necessidade de terapias? Como é que ela se dá conta? Opa, está na hora de procurar uma ajuda profissional. Então, como eu falei antes, né? Quando existe alguma dor, sabe aquela dor que a gente tem, que vai no médico, não encontra um caminho? Ou, não tem nada, isso é emocional. Esse já é um sinal, um alerta. É, uma depressão, um medo. Eu venho de uma família não, de duas famílias. O meu pai e a minha mãe vêm de famílias italianas, ancestrais italianos. Então, eu sempre trago essa consciência. Por exemplo, imagina as vindas dos italianos para o Brasil, né? Nesses navios, quantas coisas aconteciam nesses navios? Quantas mortes aconteciam ali? Porque naquela época, 200 anos atrás, uma criança ficava com febre, eles não pensavam duas vezes, jogavam ao mar. Eu tenho um caso na família, por exemplo, de uma tia que se encontra com Alzheimer e ela fica relembrando as histórias que a mãe dela contava na infância. Ou seja, ela falava dos peixes ao mar, justamente pela bagagem que se carrega da minha bisavó, que foi quando veio da Itália para cá, e ficava contando essas histórias. Imagina para uma mãe o sofrimento da perda de um filho ou dois, ou isso é um exemplo, né, de situações que aconteciam antigamente. Então, a minha bisavó trazia essa memória, essa dor, que levou para minha avó e que hoje a minha tia ainda conta histórias desse navio, ou seja, já faz 200 anos e ainda volta essa história. Ou seja, quanto medo existiu aí, quanta perda, quanto luto não falado, porque antigamente se abafavam as dores. Perdeu um filho, tudo bem, depois vai ter outro. Porque, claro, era comum ter muitos filhos, né? Então, às vezes esse filho fica esquecido, quando na verdade a gente precisa incluir ele no nosso coração. Cami, pelo que tu estás colocando, as dores e os sofrimentos que merecem terapia não são só deste plano, desta vida. Eles podem implicar em gerações passadas? Porque como tudo é energia e a gente carrega a nossa história, mais a história dos nossos pais, cada um de nós é 50% pai e 50% mãe. Então, levando em consideração que para fechar meu todo eu sou 50% cada um deles é 50% dos seus pais. Então, eu sou 25% dos meus avós, cada um deles.
Então, todas essas somas de histórias chegam até mim, até cada um de nós, e pode refletir de alguma forma. Eu fui uma pessoa que sempre levei muito forte a minha família. Todos recorriam a mim, pai, mãe, irmã. Com o tempo, eu descobri que a minha gravidez foi gemelar e o meu irmão não veio. Descobri isso em função das constelações familiares. Então, existe uma lista de, desculpa, de desconfortos que um gêmeo evanescente, que é o meu caso, de quem ficou, né? Imagina lá no útero da minha mãe, a perda de um irmão já. Eu já nasci nessa vida com uma perda muito grande. Tava tão quentinho, tão fofinho lá com o irmãozinho, e ele não veio. Então, eu já nasci nessa vida com um desconforto, que foi a perda de um irmão. Então, eu vivia sempre nessa luta de autoconhecimento, de buscas para entender qual é o meu lugar nessa família. Até o dia que eu tive consciência em constelação, fui conversar com a minha mãe sobre esse assunto, e faz um ano, não faz muito tempo. E a minha mãe confirmou, realmente, na tua gestação, o médico falou, no início, haviam 2 embriões, e um deles foi absorvido pela placenta. Isso é muito comum. 2, hoje em dia, fui pesquisar mais, né? 2 a cada 10 acontecem isso, de o útero absorver numa gravidez gemelar. Então, quantas pessoas no mundo podem estar como eu estava, buscando o seu lugar? E aí, assim, com frustração profissional, com dor no corpo, com uma série de situações, medos, que, na verdade, com uma sessão de constelação familiar foi onde eu consegui aprofundar. E depois eu trouxe esse assunto com a minha mãe, que me confirmou, né? Que bom que ela tinha essa informação para me dar e colar exatamente com o que eu entendi na constelação familiar. Perfeito. Nós vamos voltar a conversar sobre este tema, porque, como no início da conversa nós dissemos, né, quanto as pessoas estão inquietas, tristes e até mesmo angustiadas, às vezes, sem identificar a causa. Muito obrigado, foi um prazer te receber aqui no De Bem com a Vida. Eu que agradeço. Muito obrigada, Cris, pelo convite.